A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora também, nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando e examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês novamente muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se sentar no trono e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês examinarem nas Escrituras Sagradas, entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, livro de 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para sermos um canal, um instrumento do nosso Senhor Deus, para que Ele possa falar aos seus corações. Muitas das vezes pode não ser aquilo que você quer ouvir, mas sempre, 1000% das vezes, é aquilo que você precisa ouvir, porque não é nada vindo do coração do ser humano, e sim do coração do Senhor nosso Deus, para falar diretamente ao seu coração, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. E lembrando que mesmo sendo membro de nossas igrejas virtuais, você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou lá em Mateus capítulo 12, que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. E nós não estamos aqui para separar, e sim para ajuntar a igreja, o corpo do Senhor Jesus, que jamais deveria ter se separado. Tudo para mais honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando que estamos ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet. Qualquer instabilidade, corram para as outras, é o mesmo @Igrejas Benditas, em todas as redes sociais, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Então vão deixando aí o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, para estar participando e interagindo da live conosco a partir de 1h12 da madrugada. Então sejam todos vocês novamente muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Vamos dar início à ministração de uma oração para darmos início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono. Lembrando que todos que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes, recebem orações além das que são realizadas durante as lives. E também oração toda semana, também de madrugada, diretamente de cima do monte. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, com os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro através dessa internet, para libertar, proteger e edificar cada lar, cada
cada comércio, cada veículo, cada coração dessas benditas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, ofertar, dizimar e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estarei dando início hoje aos sorteios dos rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de números pares. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26, que está escrito assim: Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E lá no livro de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46, palavra do Senhor Jesus o Cristo. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai, possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram os pequeninos irmãos através de atitudes, não somente por palavras. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá no livro de Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto a corpo, estamos juntos em um só Espírito. Então escolha o seu número de 1 a 12, para que no decorrer dessa live você tenha uma palavra do Senhor para a sua meditação. Vamos dar início aqui agora ao sorteio dos 12 rebanhos do bendito nosso Senhor Deus. E o primeiro, rebanho bendito ímpar de número 1, e o rebanho bendito par de número 2. São os primeiros a estarem recebendo uma palavra revelada pelo nosso Senhor Deus para aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Primeiro livro de Lamentações, que possui 5 capítulos. Livro de Lamentações, que possui 5 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado. Nós não temos nenhuma religião e não ensinamos nenhuma religião. Somos seguidores e praticantes da palavra, da justiça e do evangelho do Senhor Jesus, o Cristo. Livro de Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1, Lamentações, capítulo 3. E para o rebanho bendito par de número 2, livro de Lamentações, capítulo 4, para a sua meditação. Vocês que estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Deixe nos comentários o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, para estar interagindo conosco e tirando suas dúvidas para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixando bem claro que eu não sou dessa congregação aí e também não sou menor de idade. Eu tenho 20 anos e sou um milagre do meu Senhor Jesus Cristo. Pois a minha mãe não poderia gerar nenhum filho e cá estou eu e meu irmão mais velho do que eu, perfeitos e com saúde na presença do nosso Senhor Deus. E o Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui à ministração de uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. A oração de número 11 é a primeira a ser ministrada. Também não sou dessa região, dessa congregação aí, não. E o Samuel Camargo, de São Bento do Sapucaí, de São Paulo, interior de São Paulo, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aqueles que querem interagir, que querem participar, irão interagir. Aqueles que querem apenas impor o seu segmento religioso, a sua opinião, estarão sendo silenciados, pois nós damos oportunidade para aqueles que merecem, pois dai honra a quem tem honra. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos o Gustavo, do Rio de Janeiro, seja muito bem-vindo também com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos à ministração de uma oração.
Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada. Que haja agora o poder que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta dos seus pés, para que eles venham ser fortes e produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vocês que estão chegando agora, vocês que estão conosco desde o início da live, sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração no livro de Lamentações, capítulo 3, do versículo 22 ao versículo 28. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assentar-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 3 aqui do livro de Lamentações, nós vemos aqui o início como é importante a gente reconhecer que o Senhor nosso Deus é bondoso, misericordioso e justo, mas não para nos aproveitarmos dele, mas sim para recordarmos o quão precioso é esse Senhor Deus Todo-Poderoso, que agora não nos chama mais de servos, mas nos chama de amigos, e como nós devemos honrar ele através das nossas obras, através dos nossos frutos. Pois aqui nós vemos que a nossa esperança deve permanecer sempre no nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, porque é bom esperar, mas devemos lembrar que o esperar nas Escrituras Sagradas não é simplesmente esperar de braços cruzados, é esperar como o semeador espera na hora da colheita. Então a hora da colheita. Então é necessário examinar com muita atenção e cuidado o que anda semeando. Pois aqui fala sobre o jugo e o fardo da mocidade que o Senhor coloca sobre o povo. E devemos lembrar que lá em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, o Senhor Jesus foi bem claro. Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós temos um jugo e um fardo a tomar sobre nós, lembrando que tudo aquilo que nós semeamos em nome do Senhor Deus, de acordo com a sua vontade, com a sua palavra, com as Escrituras Sagradas, nada se torna em vão. Só tem uma forma de se tornar em vão. Mateus capítulo 15, versículo 7 a versículo 9. Palavra do Senhor Jesus. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está cada vez mais bem longe de mim, e em vão me adoram, porque eles são ensinadas doutrinas que são preceitos dos homens. Então fiquem atentos, vigilantes, pois o Senhor Jesus foi bem claro: vigiai e orai. E para vigiar, precisamos estar sempre de olhos abertos, exaltando e glorificando ainda mais ao santíssimo nome do nosso Senhor Deus. O Cauã Santos de Vitórias, Espírito Santo, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao próximo livro a ser ao próximo rebanho de bendito nosso Senhor Deus a ser sorteado. Rebanho bendito ímpar de número 11 e o rebanho bendito par de número 12. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor para a sua meditação. O Erivan Lima da Paraíba, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o próximo livro a ser ministrado, o livro de 1 Tessalonicenses, que possui 5 capítulos. Livro de 1 Tessalonicenses, que possui 5 capítulos. Vão deixando nos comentários o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, para que a partir de 1h12 da madrugada vocês também possam estar interagindo conosco e tirando suas dúvidas.
1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 11 e do rebanho bendito par de número 12. Livro de 1 Tessalonicenses capítulo 5, para ambos os rebanhos sorteados nesta live. Para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui agora à ministração de mais uma oração. Se você quer continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, basta você seguir ou se inscrever em nossas igrejas virtuais, pois o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, continua orando todo dia e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja agora através da tua santa palavra sendo ministrada, o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. Que haja os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo derramado em cada porta, portal e janela, de cada lar, cada comércio, cada ambiente, em que estiver agora alcançando essa live, e todas essas benditas vidas dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, sejam livres, limpas e libertas, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus Cristo em cada área e setor de suas vidas. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratidão, Senhor. Vamos aqui à ministração no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 14. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Glórias, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 5 aqui do livro de 1 Tessalonicenses é muito importante para a gente ver o princípio, o primeiro passo, aquilo que parece pequeno aos nossos olhos, mas que tem um grande significado, principalmente ao longo prazo. Pois aqui o apóstolo Paulo começa exortando para que nós venhamos a fazer o quê? O principal, guardar a palavra do Senhor em nossos corações. Porque quando a gente guarda a palavra do Senhor em nossos corações, a gente não permite que ninguém acrescenta nem omite nada, e nós mesmos jamais vamos nos omitir ou nos anular de praticar ou ensinar aquilo que está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Lembrando que aquilo que nós semeamos, não estamos esperando uma colheita apenas nessa terra, sim como também algo futuro, a vida eterna livre. Pois tudo aquilo que nós semeamos em nome do Senhor, de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade, nós iremos receber já nessa vida, nossas futuras gerações vão continuar recebendo nessa terra, e no mundo por vir, nós ainda teremos a salvação e a vida eterna livre. E aqui o apóstolo Paulo traz um outro tema muito importante: o respeito que deve ser demonstrado para aqueles que trabalham na obra do Senhor Deus. Isso aqui é algo seríssimo que hoje em dia tem caído em escárnio cada vez mais e mais, porque tem um bando de gente que fica usando o nome do Senhor Deus
pega uma Bíblia e começa a se chamar de pastor, de pastora, envergonha aqueles que são verdadeiros, fiéis e tementes ao Senhor nosso Deus, e com isso aquele que é inocente acaba sendo olhado como culpado aos olhos do tolo que não examina. Pois aqui o apóstolo Paulo foi bem claro como é importante estar ali tratando bem aqueles que trabalham na obra do Senhor, porque trabalhar na área espiritual é muito mais puxado do que você virar uma laje de cimento, quando você faz da maneira correta, com santidade, com santificação, quando você é um líder que tem um histórico verdadeiro na presença do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Porque você não está apenas suportando uma batalha espiritual para si próprio, como também está apacentando pessoas, cuidando da família dessas pessoas. Eu sou filha do sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, o líder dessa igreja, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E eu, desde pequena, eu já vi meu pai saindo de casa de madrugada para ir cuidar de ovelha. Já vi meu pai voltando de madrugada porque estava cuidando de ovelha. Já vi meu pai não dormir cuidando de ovelha. Já vi meu pai deixar de comer, já que ele já faz jejum mais de 15 horas todos os dias, por causa das ovelhas do Senhor Jesus. Não era ovelha dele. Mas como o Senhor Jesus foi bem claro, é necessário apacentar de como o Senhor Jesus apacentou. Como é necessário a gente lembrar com muita atenção e cuidado, pois o único e verdadeiro pastor é o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mas ele estipulou leis, regras, mandamentos, ornamentos, que aqueles que ele nomeou como liderança dos ministérios dele precisam estar praticando, precisam estar se posicionando. Isso não é algo que, uau, mas que incrível, ele fez a obrigação dele. Então é isso que devemos lembrar, que quando alguém faz a sua obrigação em nome do Senhor com perfeição e algo que não beneficia a si próprio, mas sim beneficia toda uma comunidade, toda uma família, deve ser honrado, deve ser respeitado. Então examine sempre com muita atenção e cuidado para ver se o seu líder é um líder verdadeiro. Porque se o seu líder for um líder verdadeiro, ele vai vir se juntar conosco também. Então é muito importante você estar sempre examinando com muita atenção e cuidado as escrituras da Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Deus, para saber identificar quem é o verdadeiro, quem é o mentiroso, para que todos nós venhamos ser igrejas, sal e luz, benditos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E abençoados, agora eu irei apresentar para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. Então prestem muita atenção, e aqueles que não conseguirem anotar as bases da Bíblia Sagrada, que serão citadas na mensagem, essa live fica salva em outras redes sociais com @igrejasbenditas. Vamos à mensagem. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100
vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus, mensagem dada. Quem não conseguiu entender, perdeu algum detalhe da mensagem, achou que foi muito rápido, algumas redes sociais te dá a opção também de você diminuir a velocidade. Depois essa live vai estar ficando salva aí, para que vocês possam acompanhar e examinar com muita atenção e cuidado, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então não deixe de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus, entrando em contato conosco também através do privado, em uma das redes sociais que estamos aí ao vivo neste momento, para que você possa levar uma verdadeira obra do Senhor para a sua região, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E o apóstolo vai começar a interagir a partir de 1h12 da madrugada nos comentários junto comigo aqui na nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Até lá, estamos aqui ministrando a palavra do Senhor Deus com orações. Então vocês que estão chegando agora, sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Escolha o seu número de 1 a 12, seja parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Rebanho bendito ímpar de número 3 e o rebanho bendito par de número 4. São os próximos a estarem recebendo uma palavra revelada para a sua meditação. E o primeiro livro a ser ministrado, o próximo livro é o livro de Naum, que possui 3 capítulos. Livro de Naum, que possui 3 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado agora nesta live. Naum, capítulo 3. Naum, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 3 e do rebanho bendito par de número 4. Livro de Naum, capítulo 3, para ambos os rebanhos sorteados. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Vamos à ministração de mais uma oração nessa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixe aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado e participe da live a partir de 1h12 da madrugada. Oração de número 4 é a próxima a ser ministrada. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo cada lar, cada veículo, cada comércio, cada coração dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas, através dos poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo derramado agora em cada lar, cada comércio, cada veículo e cada coração, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus, o Cristiano de Angélica, Mato Grosso do Sul, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui à ministração no livro de Naum, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 19. Eis que as tuas tropas no meio de ti são como mulheres, as portas do teu país estão abertas de par em par aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos. Tira água para o tempo do cerco, fortifica as tuas fortalezas. Entra no barro e pisa a massa. Toma forma para os ladrilhos. No entanto, o fogo ali te consumirá, a espada te exterminará, consumir-te-á como o gafanhoto. Ainda que te multiplicas como o gafanhoto e te multiplicas como a locusta, ainda que fizeste os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. Os teus príncipes são como os gafanhotos, e os teus chefes como os gafanhotos grandes que se acampam nas sebes nos
dias de frio. Em subindo o sol, voam embora, e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dormem, ó rei da Assíria, os teus nobres dormitam. O teu povo se derrama pelos montes, e não há quem o ajunte. Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 3 aqui do livro de Naum, essa palavra do Senhor aqui é muito forte, porque aqui nós vemos o juízo. Primeiro o Senhor demonstrando como quando sai da presença do Senhor, quando se desvia da sua santidade, da sua santificação, quando semeia a maldade em grande quantidade, não importa que você venha se posicionar, se fortalecer, não posso falar outra palavra, outro adjetivo que eu queria usar, porque a rede social não gosta. Não adianta você tentar se fortalecer de maneira natural. Aqui o Senhor fala para montar as fortalezas, para se edificar e se tentar se proteger, mas ele foi bem claro, tudo isso será em vão. E em seguinte, o Senhor demonstra por causa da injustiça, por causa da ganância, da avareza, da arrogância do coração do ser humano. E com isso, ele não causou o mal apenas a si, como aqueles que estavam ao redor, de forma que quando veio a ruína, quando veio a queda, aqueles que haviam sido oprimidos por eles se alegraram. Então devemos lembrar que nós não sabemos o dia de amanhã. Devemos sempre semear a vontade do Senhor, a palavra do Senhor e a justiça do Senhor. Porque quando nós semeamos aquilo que é da parte do Senhor, Ele é quem vai dar o crescimento. Então a gente não precisa se preocupar com aquilo que é instável nesse mundo. Porque quando nós semeamos com aquele que é eterno, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o nosso lucro será certeiro. Pois devemos lembrar que o Senhor Jesus foi bem claro: juntai tesouros no céu, porque aonde estiver o seu tesouro, lá estará o seu coração. E o nosso coração deve estar sempre presente com o Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque não podemos contar com nada nem ninguém nesse mundo, apenas aquele que deve habitar dentro de nós. E para ele habitar dentro de nós, João capítulos 14, 15 e 16. Guardar e praticar os seus mandamentos, se posicionar como igrejas vivas, benditos nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos ao próximo rebanho bendito ímpar de número 5 e o rebanho bendito par de número 6 a estarem recebendo uma palavra do Senhor, nosso Deus, para a sua meditação. Vocês que estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Livro de Mateus, que possui 28 capítulos. Livro de Mateus, que possui 28 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui, vocês que gostam de acompanhar nossas lives, que compartilham a palavra do Senhor nosso Deus. Não se esqueçam de convidar outras vidas que precisam e necessitam, pois nada que nós trazemos aqui é nosso. João capítulo 7, aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Livro de Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2 para meditação e o rebanho bendito ímpar de número 5, Mateus capítulo 2. E para o rebanho bendito par de número 6, livro de Mateus capítulo 3 para a sua meditação. Vamos aqui à ministração de mais uma oração nesta madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Oração de número 2 também. Louvado e agradecido seja mais e mais o santíssimo nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o abençoado ali, Tenório, comentou: vocês são lindos, são moderado no som das palavras. Que belo enxergar em seres humanos qualidades que ajudam seus semelhantes. Isso aqui, tudo que você vê em nós, não é fruto nosso, não é obra nossa. Palavra do Senhor Jesus, aquele que o servo, o discípulo bom, será igual ao seu mestre. Toda honra e toda glória é dele. Porque tudo que nós fazemos aqui é em nome dele, é para mais honra e glória dele. Para que ao vocês olharem para nós, vocês reconheçam o Espírito Santo de verdade. Para que ele possa também ter a oportunidade de entrar nos seus corações. Pois o Senhor Jesus foi bem claro, ele está à porta e bate. Aquele que permitir, ele entrará e ceará com esse. E lá em Gálatas capítulo 5 demonstra as obras, os frutos do Espírito Santo de verdade. Que é importante nós não guardarmos só para nós, mas sim estarmos de forma que todos aqueles que estiverem ao nosso redor, que olharem para nós, seja como em Malaquias capítulo 3, versículo 18, todos vejam a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor nosso Deus. De forma que todos também venham querer adorar e glorificar esse Deus tão maravilhoso, tão tremendo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração.
Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja, através desta ministração, da tua santa palavra, o teu fogo santo queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, dos versículos 31 a 46. Que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livres, e sejam guardados, cobertos e revestidos com os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, para viverem uma vida de santidade e santificação, exaltando e engrandecendo ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Se vocês gostam das nossas obras, nossos projetos, nosso trabalho, saibam que você também pode participar, independente dos recursos ou condições financeiras, independente do seu grau de escolaridade, independente da região em que você se encontra nesse momento, do estado que você se encontra nesse momento. O estado, eu digo não só o estado físico, mas como também o estado emocional. Entre em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e não deixe de você também ser muitíssimo abençoado junto conosco. Nós estamos contratando nas mais diversas áreas, temos oportunidades nos mais diversos setores, cada um de acordo com a sua capacidade, cada um de acordo com a sua vontade, pois nós trabalhamos também com todos naquilo que vocês têm prazer, naquilo que vocês têm alegria, pois trabalhamos tudo como se fosse feito para com o Senhor nosso Deus, e tudo que nós fazemos deve ser feito com alegria, para mais honra e glória nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo, pois nós trabalhamos também com desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Conosco o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Todos têm oportunidade de pregar, independente de segmento religioso, independente de grau de escolaridade, independente das posses financeiras, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E também todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Guarde os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor. Entre em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, pedindo um de nossos templos físicos na sua região, pois ao você chegar em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, você terá prioridade para receber todas as bênçãos e os benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos, pois nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus. Então leia, examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42 e em João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Vamos aqui à ministração no livro de Mateus, capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 13. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 2 aqui do livro de Mateus, vemos aqui novamente o Senhor testificando como é importante a gente confiar na palavra do Senhor, sermos guiados e direcionados pelo seu caminho.
Porque se dependesse apenas do ser humano, da mão do homem, o Senhor Jesus não haveria sequer vindo a essa terra. Pois aqui nós vemos como o Senhor cuidou a todo momento do seu Filho amado, seu Filho bendito, bem-aventurado, de forma que ele viesse a crescer forte e saudável. Lá em Lucas capítulo 2 deixa bem claro, ele crescia em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Mas foi necessário sempre a todo momento o Senhor ali guardando e zelando, vigiando para que cada uma das suas palavras viesse a se cumprir. Nada que o Senhor Jesus fez foi em vão, nada que o Senhor Deus ensinou àqueles que estavam ali de acordo com a sua vontade foi em vão. O Senhor livrou diversas vezes ao seu Filho, e o nosso Senhor também livra a nós, quando nós nos posicionamos como suas igrejas vivas, como sal e luz benditos do nosso Senhor Jesus. Ele também nos livra e nos protege de toda armadilha, de toda cilada do inimigo, ou então da arrogância de outros seres humanos também, porque aqui Herodes envolvia também o seu próprio ego. O inimigo apenas usou de um sentimento, uma emoção que estava dentro do próprio Herodes, para poder atentar contra aquele que viria salvar uma grande geração, não, todas as gerações. Então nós devemos lembrar que quanto maior é o nosso dever, a nossa obrigação, maior será a perseguição. Mas maior do que tudo isso é aquele que está verdadeiramente guardando, protegendo e direcionando aqueles que aguardam, esperam, confiam e praticam a sua vontade, a sua palavra, que é boa, perfeita e agradável. Vamos ao próximo livro dos benditos do nosso Senhor Deus, próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus, rebanho bendito ímpar de número 9 e o rebanho bendito par de número 10. Escolha o seu número de 1 a 7 também, que logo mais no final dessa live eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. O João de Foz do Iguaçu, Paraná, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. O Rosivaldo de Embu das Artes, São Paulo também, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao livro que será ministrado agora nesta madrugada para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus, o Cristo. E o livro a ser ministrado é o livro de Glórias ao Nosso Senhor Deus, livro de Jó, que possui 42 capítulos. Livro de Jó, que possui 42 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado agora nesta live. Deixe aí nos comentários seu primeiro nome, seu município, seu estado, e daqui a pouco, a partir de 1h12 da madrugada, estarei interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas. O Antônio de Minas Gerais também seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo. E o livro é o livro de Jó, capítulo 17. Jó, capítulo 17, para o rebanho bendito ímpar, de número 9, Jó, capítulo 17. E para o rebanho bendito par, de número 10, livro de Jó, capítulo 18, para a sua meditação. O Christian de Santa Catarina também seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que essa live vai ficar salva em algumas redes sociais, com @igrejasbenditas, onde você pode acompanhar tantas ministrações que se passaram, como também compartilhar para outras vidas que talvez não possam estar presente durante a madrugada, mas não deixe de fazer a sua obra para com o Senhor, pois nós estamos aqui também para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Lê, examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Lembrando, quem não conseguiu anotar, essa live fica salva, não deixe de examinar cada uma passagem das Escrituras Sagradas para ver que tudo aquilo que nós falamos e apresentamos a todos vocês é aquilo que está escrito. E dependendo da rede social que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, basta você ir, que você abriu, clicar na minha foto ou no nome que está aparecendo aí na tela, @Igrejas Benditas, e você vai na aba de Seguindo, onde você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Na aba de Seguindo, você encontra nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Ou então através daquele QR Code que está ali acima da minha cabeça, para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Pois nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. O Joelson de Parnamirim, Rio Grande do Norte, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. A partir de 1h12 da madrugada estaremos tirando as suas dúvidas, interagindo com vocês nos comentários. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo.
Eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que através dos poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta dos seus pés, haja a remoção de toda a obra da carne, toda a obra do inimigo que estiver tentando impedir da tua palavra causar o resultado da qual ela está sendo enviada através dessa internet em cada ambiente que estiver chegando nesta live da tua igreja virtual, e que possa haver voz de júbilo e salvação chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra no lar, no comércio, no veículo, onde quer que se encontrarem os benditos corações dos benditos amados do Pai, juntos conosco em um só Espírito. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratidão, Senhor Deus. Vamos aqui à ministração. No livro de Jó, capítulo 17, do versículo 10 ao versículo 16. Mas tornai-vos todos vós e vinde cá, porque sábio nenhum acharei entre vós. Os meus dias passaram e se malograram, os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Convertem-me a noite em dia, e a luz, dizem, está perto das trevas. Mas se eu aguardo já a sepultura por minha casa, se nas trevas estendo a minha cama, se ao sepulcro eu clamo, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã, onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até as portas da morte, quando juntamente no pó teremos descanso. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 17 aqui do livro de Jó, vemos como que aquilo que acontece nessa terra, nesse mundo, pode acabar vindo a abalar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Mas nós devemos recordar que Jó, aquilo que ele falou de não haver nele esperança, ele estava certo, porque Jó não tinha promessa nenhuma, Jó não tinha conhecimento nenhum das escrituras sagradas. Ele mesmo afirmou que o Senhor que ele conhecia por ouvir, e ali nós vemos que ele, examinando tudo de maneira lógica, de maneira que aquilo que ele estava vivendo na sua própria pele, na sua própria vida, ele tinha total razão. Só que o ponto era, ele não conhecia os planos do Senhor, ele não conhecia a vontade do Senhor, ele não conhecia a maneira como o Senhor agia, e o principal, ele não tinha promessa de nada nessa vida por vir. Tanto é que ele afirma que ali, quando ele deitasse à sepultura, ali seria finalmente o descanso, seria o fim da sua vida. Mas devemos lembrar que o Senhor Deus afirmou, aquele que é dele jamais morrerá. E o Senhor Jesus tem para nós lá preparado duas coisas. Uma ou outra você vai ter que acabar assumindo esse BO. Um é um BO, o outro é uma coisa maravilhosa. Marcos capítulo 9. A salvação e a vida eterna livre, ou a vida eterna preso eternamente. E aquilo que nós semeamos no presente, através de tudo aquilo que o Senhor Jesus já nos concedeu, o preço altíssimo que foi pago na cruz, não pode ser desperdiçado. Devemos lembrar que temos um propósito, um dever, uma obrigação, um jugo e o fardo, do qual não pode ser negligenciado nem desperdiçado, pois jamais tem que ser sido em vão. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito ímpar, de número 7, o rebanho bendito par, de número 8. Vocês que estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 7, para que logo mais nessa live você esteja recebendo mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E deixe nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, para estar interagindo conosco daqui a pouco, a partir de 1h12 da madrugada. Livro de 2 Crônicas, que possui 36 capítulos. 36 capítulos possui o livro de 2 Crônicas. Veremos quais dos livros ministrados serão a palavra do Senhor. Siga ou se inscreva no perfil de nossas igrejas virtuais, inclusive essa, @Igrejas Benditas, para continuar recebendo orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Livro de 2 Crônicas, capítulo 11. 2 Crônicas, capítulo 11, para meditação do rebanho bendito ímpar, de número 7. 2 Crônicas, capítulo 11. E para o rebanho bendito par, de número 8.
livro de 2 Crônicas, capítulo 12, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando, qualquer ministração que você tenha perdido, acabou passando seu número de rebanho, basta você ir nessa live no @Igrejas Benditas. Após essa live, na madrugada, ela vai ficar salva para que todos vocês possam acompanhar e examinar com muita atenção, anotar as bases da Bíblia Sagrada, para estar interagindo com as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O pessoal ali comentou: amarga é a paciência, mas seu fruto é doce. Nós devemos lembrar que a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, ela é doce em nosso paladar. Por mais que tudo aquilo que esteja ao redor seja algo amargo, quando recebemos a boa palavra do Senhor nosso Deus, tudo se renova, tudo se faz novo. E é necessário que aqueles que estão em Cristo, Senhor Jesus, sejam sempre nova criatura. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração agora de uma oração. O Jobson, de Amapá, Macapá, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Próxima oração a ser ministrada nesta madrugada. Se inscrevam, nos siga para continuar recebendo orações após o término dessa live. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada. E essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda obra do mal, com os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo derramado em cada porta, portal e janela. E que cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração dos filhos benditos do Pai que estão buscando ao Senhor nesta madrugada junto conosco, possam ver as tuas maravilhas os alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui dar início à ministração no livro de 2 Crônicas, capítulo 13, do versículo 7 ao versículo 13. Ajuntou-se a ele gente vadia, homens malignos, fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem e indeciso, não lhes pôde resistir. Agora pensais, que podeis resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi? Bem sois vós uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançastes fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizeste para vós outros sacerdotes, como as gentes das outras terras? Qualquer que venha a consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e nunca o deixamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão e os levitas na sua obra. Cada dia de manhã e à tarde oferecem holocaustos e queimam incenso aromático, dispondo os pães da proposição sobre a mesa puríssima, e o candeeiro de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós guardamos o preceito do Senhor, nosso Deus, porém vós o deixastes. Eis que Deus está conosco à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas para rebate contra vós outros, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. Mas Jeroboão ordenou aos que estavam de emboscada que fizessem uma volta e dessem contra eles por detrás, de maneira que estavam em frente dos homens de Judá e a emboscada por detrás deles. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 13 aqui do livro de 2 Crônicas é revelação pra gente, porque o sorteado foi o capítulo 11. Mas aqui justamente cai numa parte falando sobre a importância que há em ter um sacerdote, um sacerdócio legítimo, segundo a vontade e a presença do nosso Senhor Deus. Pois aquele que abandonou o sacerdócio, abandonou aqueles que eram verdadeiramente ali de acordo com a vontade, os preceitos e os mandamentos do Senhor nosso Deus, e buscou outras fórmulas de adoração, de purificação, de santificação,
foram grande a sua ruína. Então devemos lembrar, voltar ao caminho do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Buscar crer no Senhor como está escrito, buscar um sacerdote de acordo com a palavra do Senhor, as escrituras da Bíblia Sagrada. Pois eu estarei apresentando agora para vocês a nossa denúncia, nossa mais nova denúncia de número 103, que fala justamente sobre o sacerdote e o compromisso que nós temos para com o sacerdote, para que o Senhor, nosso Deus, possa estar nos abençoando onde quer que nós estivermos. Atenção, muita atenção nessa denúncia de número 103, pois você sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixar de serem necessárias para a sua vida. Saiba que todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão, tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examine Filipenses capítulo 4, com foco nos versículos 9 a 19, Apocalipse 22, versículos 1 a 20, com foco nos versículos 2 e 18 e 19, e Lucas capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote, pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para a sua família e seus negócios. E muita atenção nessa denúncia das 7 afirmações sobre as ofertas e os dízimos, em que se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada as 7 afirmações a seguir, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove na Bíblia Sagrada que o nosso sacerdote está mentindo. 2. Prove na Bíblia Sagrada que é em vão entregar suas ofertas e seus dízimos ao nosso sacerdote. 3. Prove na Bíblia Sagrada que na linhagem do Senhor Jesus o Cristo não há ministério de sacerdotes e reis. 4. Prove na Bíblia Sagrada que é possível alguém ser levantado para essa função de sacerdote no ministério de sumo sacerdote do Senhor Jesus o Cristo, sem ele ter, no mínimo, 13 anos de preparações para exercer essa função. 5. Prove na Bíblia Sagrada que você ou alguém que você conhece podem exercer essa função de sacerdote sem ter as atividades e os frutos necessários. 6. Nós afirmamos que o ministério de sacerdote é necessário atuar na liderança dos apóstolos, pois até mesmo os apóstolos entregavam ofertas voluntárias e ofertas alçadas aos sacerdotes. Essas atitudes dos apóstolos afirmam que o sacerdote é necessário, pois eles mesmos ofertavam ao sacerdote com ofertas voluntárias e ofertas alçadas. E nós desafiamos você ou alguém provar na Bíblia Sagrada para nós que essas afirmações são mentiras. 7. Nós afirmamos que o sacerdote tem, no mínimo, 15 funções para ter atividades de um sacerdote para as pessoas receberem as promessas, ou viver elas, ou não perdê-las, ou recuperá-las. É possível ser um sacerdote sem conhecer essas atividades, nem estar capacitado para praticá-las? Lembre-se que o Espírito Santo é um guardião de todos os ministérios do Senhor Jesus o Cristo, e a eles ninguém engana. E essa é a denúncia de número 103, dentre as mais de 100 denúncias com prêmio somado, que ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles que estão apresentando e praticando a verdade. Mas lembrando que se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares, e nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de assistência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 64 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. Quem não conseguiu anotar, essa live fica salva com @Igrejas Benditas. Gratidão, Senhor. Todos os inscritos ou seguidores recebem orações além das que são realizadas durante a live. Toda semana, orações diretamente em cima do monte, de madrugada também pelo nosso sacerdote apóstolo. Abençoado, estarei respondendo perguntas daqui a pouco, a partir de 1h12 da madrugada, mas é necessário que você deixe aí o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado. A Joy de Goiânia, seja muito bem-vinda com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
Estarei respondendo a sua pergunta daqui a pouco, abençoada. Vamos aqui à ministração no livro de 2 Crônicas, capítulo 11, do versículo 13 ao versículo 19. Também os sacerdotes e os levitas, que havia em todo Israel, recorreram a Roboão de todos os seus limites, porque os levitas deixaram os arredores das suas cidades e as suas possessões e vieram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora, para que não ministrassem ao Senhor. Jeroboão constituiu os seus próprios sacerdotes para os altos, para os sátiros e para os bezerros que fizera. Além destes, também de todas as tribos de Israel, os que de coração resolveram buscar o Senhor, Deus de Israel, foram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram com Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. Roboão tomou por esposa a Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e filha de Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé, a qual lhe deu filhos, Jeús, Semarias e Isaão. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Aqui novamente nós vemos que mesmo em meio a toda uma perseguição política, toda uma perseguição religiosa, aqueles que são verdadeiros, fiéis ao Senhor, buscando ao Senhor, mesmo em meio a toda a tribulação. Pois jamais devemos deixar de buscar ao Senhor nosso Deus, independente da situação que esteja o mundo, independente da situação que esteja dentro de nossas mentes. Pois quando nós estamos verdadeiramente buscando ao Senhor, Ele nos livra, nos cura, nos salva, nos reveste e nos livra de tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor nosso Deus. Vamos ao último livro a ser ministrado, que é o livro de Colossenses, que contém 4 capítulos. O último livro a ser ministrado nesta live, pois temos aqui sempre de segunda a sexta, a partir de 00h07, com orações e ministrações da palavra do Senhor. Livro de Colossenses, capítulo 4. Colossenses, capítulo 4, é uma meditação do coração do nosso Senhor Deus para todos nós estarmos meditando nesta madrugada. Colossenses, capítulo 4, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouquinho eu estarei sorteando 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor, nosso Deus, para a sua meditação. Vamos aqui à ministração no livro de Colossenses, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Glórias, aleluia, nosso louvado e agradecido seja mais e mais o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 4 aqui do livro de Colossenses, o apóstolo Paulo aqui primeiro começa exortando ali sempre a interação entre os irmãos na palavra do Senhor Deus, nas escrituras sagradas, como é importante nós lembrarmos que tudo aquilo que nós semeamos, com quem nós lidamos nessa terra, tudo que nós fazemos deve ser em nome do Senhor, como se fosse para o Senhor, com perfeição, alegria, santidade e santificação. Pois aqui o apóstolo Paulo foi bem claro: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Ou seja, através da palavra do Senhor Deus, das escrituras sagradas, jamais venhamos nos omitir, mas sempre nos posicionar com confiança, ousadia e perseverança na palavra, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Escolha agora o seu número de 1 a 7, que eu estarei dando início aos sorteios dos números de 1 a 7, para que você tenha mais uma palavra do Senhor, e daqui a pouco estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando sua dúvida. Então deixe aí o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado para estar participando da live. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Naum, capítulo 3. Naum, capítulo 3, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2, se você escolheu o número 1.
Se você escolheu o número 2, vai meditar em Jó capítulo 17. Jó capítulo 17, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 4, vai meditar em 2 Crônicas capítulo 11. 2 Crônicas capítulo 11, se você escolheu o número 4. E se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4, se você escolheu o número 7. Lembrando a todos vocês, quem perdeu o resultado dos sorteios, o seu número de 1 a 7, essa live fica salva em outras redes sociais com @igrejasbenditas. E enquanto vocês vão deixando aí nos comentários seu primeiro nome, município e estado, tenham sempre muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Pois além das orações que recebem durante as lives de segunda a sexta, vocês também continuam recebendo orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo, bendito e bem-aventurado Marcos. Vocês também têm a flexibilidade nos horários da manhã, da tarde, da noite e da madrugada para buscarem ao Senhor Deus, seja onde você estiver ou para onde você vá, e assim você receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 em João capítulo 15. Também lembre-se a todos vocês de examinarem cada uma das nossas mais de 100 denúncias que são materiais de trabalho, para vocês colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Elas valem desde 12 milhões de reais até inclusive as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas valem desde 12 milhões até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que elas são mentiras ou que eles que estão apresentando e praticando a verdade. Então examine cada uma delas, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. Se você quer a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região, quer chegar com desenvolvimento social e espiritual no seu bairro, município, estado ou país, entre em contato conosco através do privado, independente dos recursos ou condições, independente do seu grau de escolaridade, independente da sua região. Fale conosco através do privado de uma das redes sociais, tire suas dúvidas e também fale com as autoridades políticas da sua região para levar uma verdadeira obra do Senhor nosso Deus para o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E os empresários também, comerciantes, temos oportunidade para todos, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E vamos agora estar respondendo vocês as suas perguntas. A Joy Martins, de Goiânia, seja novamente muito bem-vinda, capaz e graça e alegria no Senhor Jesus. Deixa eu liberar aqui o seu comentário. Já liberou. Ela perguntou: oi, meu nome é Joy, tenho uma dúvida. Pois todos falam uma coisa diferente, é pecado brinco e maquiagem? Então, a primeira palavra que você tem sempre que perguntar, onde isso está escrito? Porque todas as vezes que trazem algo, pecado, brinco e maquiagem é pecado, é necessário que a gente examine o que? As Escrituras Sagradas. Não adianta o que a pessoa fala, o que importa é o que o Senhor determinou sobre esse assunto. E não tem nenhuma parte da Bíblia Sagrada que proíba a mulher de usar de ornamentos e de usar também de maquiagem, de pinturas. Aí é que é necessário a gente examinar o quê? Que muito pelo contrário, quando estava em pecado, quando a mulher estava em pecado, o povo estava em pecado, o Senhor, como um castigo, retirava os ornamentos. Onde você vê isso? Livro de Isaías, capítulo 3. E lá você vê que as mulheres usavam ornamentos desde a pontinha do pé até a ponta do fio de cabelo. Eram todas ornamentadas com ouro, com prata, com joias preciosas. Não era bijuteria que elas usavam, não. E lá no Novo Testamento, em 2 Pedro, capítulo 3, o que o apóstolo Pedro nos alerta foi bem claro, não seja o ornamento da mulher apenas aquilo que é externo, mas sim seja o seu eu interno. Ou seja, tudo aquilo que é referente à vaidade, arrogância, soberba, nada disso é relacionado ao objeto em si, ao ornamento em si, mas sim sempre no sentimento, na emoção, na devoção que você atribui àquele objeto, aquele elemento, aquela maquiagem. Então é isso que a gente deve estar sempre tomando cuidado. Nós não podemos colocar o nosso coração em nada. Mas isso aí não é só em maquiagem, brinco, em nada. Até se você pegar uma Bíblia e colocá-la embaixo do braço com arrogância, você já vai estar pecando, por mais que seja um elemento sagrado. Mas o que importa é a sua intenção em relação a isso, não o elemento em si.
Então saiba, não tem base nenhuma na Bíblia Sagrada para afirmar que é proibida a mulher de usar ornamentos. Ah, Mileno, o homem também pode usar brinco? Davi também usava brinco, tinha a orelha furada. Ah, mas furar a orelha é questão de escravo. Tinha um mandamento ali de que quando a pessoa que era escravo, era servo de alguém, queria continuar trabalhando com aquela pessoa, ele furaria ali a orelha diante de público para formar ali um laço, um contrato ali, de maneira para que todos vissem que ele estava ali continuando a trabalhar de maneira legítima. Ou seja, deixava de ser escravo e passava a estar ali pela sua própria vontade. Tanto é que lá Davi, o Senhor afirmou que o Senhor furou as suas orelhas para mais honra e glória a Deus. Bom, você aí que acabou de ter essa informação, peça um templo para a sua cidade aí. Exatamente. Cria como está escrito. Vamos levar um desenvolvimento social que as pessoas vão ter no mínimo de ajuda de 2% a 100% dos seus recursos financeiros. Leva uma das nossas igrejas por aí, que nossas igrejas vão poder juntar com a todas, mas viver como está escrito. Exatamente. Tá bom? Nossa, e você pode ser uma líder dessa igreja aí. Ou espiritualmente, ou financeiramente, naturalmente. Exatamente. Como empresária, tá bom? E a Clarissa de Sergipe, seja muito bem-vinda com a paz e a graça da Igreja Nosso Senhor Jesus Abençoada, perguntou: gostaria de saber como vocês começou com as igrejas virtuais. Então, abençoado, o ministério em si começou já há mais de 20 anos pelo nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, quando o Senhor verdadeiramente o chamou desde a idade de 7 anos. Mas aí começou já há mais de 20 anos essa preparação. De casa em casa. De casa em casa, exatamente, fazendo sempre a obra, trabalhos sociais, evangelizando e levando a palavra do Senhor Deus de acordo com as Escrituras Sagradas. E frequentando todas as outras igrejas. Exatamente. Frequentando todas as outras igrejas, mas fazendo o trabalho também em todas as casas, independente de qual fosse a igreja. Exatamente, tudo Foi para assim mais glória de Jesus. E começamos aí de maneira virtual, nos 4 cantos da terra, com a nossa igreja virtual. Já tem quase 2 anos, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor. Nos apresentando de forma bem transparente, para que vocês vejam que verdadeiramente eu sou aquilo qual eu estou afirmando que eu sou, sacerdote. Eu sou um sacerdote do Senhor. Por causa de que, do meu motivo, o meu tempo que eu tenho de jejum, o meu tempo que eu tenho de subida ao monte, o meu tempo que eu tenho de oração de madrugadas. Isso aí é só um deles. Frutos, isso aí são frutos, tá bom? Glórias Nosso Senhor. Mais de 20 anos. Exatamente. Qualquer um deles. E vamos aqui, o Agostinho de São Paulo, capital, seja muito bem-vindo com a paz e a graça da Igreja Nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, fez 2 perguntas. Ele perguntou: fala como você estuda a Bíblia. Você faz anotações num caderno ou só lê normalmente? Bom, eu comecei dessa forma. 4 Bíblias abertas e 2 dicionários. 2 dicionários abertos. E aí, ali eu estudava versículo por versículo. Quando se você buscar lá na plataforma da Milena, você volta vai ver... lá nos primeiros vídeos postados. Você vai ver lá que eu tenho todas as Bíblias marcadas versículo por versículo em cores. Tem versículo que tem 3 cores, tem versículo que tem 7, tem versículo que tem 2 cores, dependendo de cada uma revelação que eu tive. Foi assim que eu comecei. Lógico, já logo de cara, logo com 5 Bíblias e 2 Eu já comecei mais humilde ali, que eu comecei a aprender a ler com a Bíblia Sagrada. Desde a minha idade de 4 anos que eu sei ler, eu aprendi a ler com as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus. Conforme eu fui crescendo, eu fui estudando, examinando versículo por versículo, fui pegando os estudos prontos que eu já tinha do meu pai feito, fui examinando as Escrituras Sagradas, comparando ali tudo, batendo certinho a palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Tudo para mais um negócio, Senhor Jesus. Você também que chegou a esse ponto aí, peça também uma igreja dessa aí, física aí, para o seu estado, seu município. Você não vai pagar nada. Simplesmente, os políticos precisam que verdadeiramente tem pessoas daí pedindo para poder chegar como entrar em contato com eles, tá bom? Exatamente. E a Clarissa perguntou se eu sou filha dele. Sim, abençoada, eu sou filha do nosso sacerdote apóstolo, sou promessa, pois minha mãe não poderia gerar nenhum filho, e cá estou eu, meu irmão mais velho do que eu, perfeitos e com saúde na presença do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. O abençoado ali também aprendeu a ler com a Bíblia Sagrada, muito bom para mais uma glória em Senhor Jesus. E o outro abençoado fez uma pergunta assim que não é nada edificante, ele só perguntou uma pergunta: quando foi a última vez que você e o sacerdote choraram e qual foi o motivo? Eu sinceramente não lembro quando foi. Só lembro que o motivo foi que eu estava orando ali, ministrando o meu secreto com o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Bom, olha, você me fez a pergunta, brilhante essa sua pergunta. Era bem, se tiver... eu vou colocar que ela tem 2 meses. 2 meses foi aonde eu tenho atividade direto em hospitais, em UTI de hospitais, e ali a gente começa a ver muita injustiça às vezes acontecendo, e aí, quer dizer, tem uns 2 meses que eu chorei. Exatamente. Numa UTI de um hospital. Que ele estava lá evangelizando. Eu estava lá evangelizando, estava lá intercedendo, aí intercedendo por uma alma, como dizer, uma realmente de 85 anos eu consegui realmente
livrar ela ali da morte, mas a outra de 25 anos, por causa do sistema, eu terminei perdendo ela. Exatamente. Aí eu chorei pela aquela alma porque tinha 25 anos. É que a gente vê como que quando o ser humano coloca o seu eu, ele trabalha e ali de forma horrível. E nós devemos estar sempre tomando muito cuidado, guardando a palavra do Senhor em nossos corações, para jamais compactuar com certos sistemas que são malignos, mas que são da parte do ser humano. Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, a família não permitiu eu tomar outras atitudes. Exatamente. E aí, por falta de conhecimento, Jesus falou de forma bem explicada: o povo erra por não ter conhecimento da Escritura Sagrada. Oséias 4, versículo 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Exatamente. Foi mais uma pessoa que pereceu, que a mãe dela era crente. Exatamente. Tá bom? Só isso aí. E aí, parabéns aí pela pergunta, tá bom, abençoado? Glória ao Senhor Jesus. E aí a Joy abençoada perguntou: eu queria tanto ouvir alguns testemunhos de vocês tão abençoadas. Se prepara para ficar uns 80 anos aí. Se a gente começar a contar testemunho, você vai ouvir tanto testemunho que você vai falar assim, não é possível. E detalhe, testemunho que aconteceu assim nas redes de canal aberto, saiu lá na rede de canal aberto sobre a minha pessoa, saiu nos jornais sobre a minha pessoa, há mais de 20 anos atrás, coisas incríveis que aconteceu e eu era o cara. Glória ao nosso Senhor Jesus. Só aí que eu deixei assim. Aí, só para você Glória entender ao nosso assim, Deus. o meu carro Opala andou 2 vezes de 8 horas da manhã até 9 horas da noite, não gastou 2 litros de gasolina. Pra quem não Sem sabe de desligar carro, nenhuma. pra quem não sabe de carro, esse tipo de carro gasta muita gasolina, não é Então, pouca não. Mas isso porque eu estava no propósito com Deus, se era para poder abrir esse ministério, que ele me desse uma economia no combustível do meu carro. Aí o meu arranque do carro estourou, e aí eu falei assim, hoje não tá valendo porque eu vou gastar muita gasolina. E de resultado, eu não gastei muita gasolina. Fiquei com o dia todo com o carro ligado, não gastei 2 litros de gasolina. Glória ao nosso Senhor Jesus. Tudo para mais uma glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E há tantas coisas maravilhosas. Isso aí tá que o nos Senhor jornais, são em canal aberto e tudo da televisão, tá bom? faz. Exatamente, para mais uma glória ao Senhor Jesus. E aquela Bíblia Thompson que tá lá, tava lá na minha mão, mostrando. Exatamente. Que tá lá, vocês podem ir lá no meu canal, @Miller Ofertadinho, não é aqui na Igreja Bendita não. No @Miller Ofertadinho, volta lá desde o início, os primeiros vídeos postados. Vocês vão encontrar as Bíblias todas ali dispostas ali para mais uma glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, para vocês verem cada uma delas marcada versículo por versículo. Pra você ver que era muito mais possível, assim, você chegar e falar assim, eu vi um cara da Idade da Pedra lá que tinha 300 anos lá na rua. É muito mais fácil você falar que viu isso do que um carro, uma Opala, um dia todinho com ele só ligado, ele já gastaria um tanque de gasolina, tá bom? Exatamente. E o Senhor livrou de diversas formas. A gente fica brincando que os anjos viraram mecânico na época da prova. Porque foi cada livramento em carro, em automóvel, em moto, em ônibus, em veículo, em barco. É cada coisa. Que até de muita avião. coisa. Até de avião tem testemunho, gente. Então, pra vocês verem Muito, como mas realmente muito. o Senhor opera maravilhas. O Senhor opera milagres. Aí pra hoje eu vejo pessoas, lideranças falsas, covardes, matando o povo. Aí eu fico revoltado mesmo, revoltado, porque eu sempre fui na alma, e tô ali, ó, na alma ali, buscando pela alma para poder recuperação todo. E Deus me deu condições para o quê? Poder abençoar quantos milhões tiver de pessoas. Então olha só o sistema que Deus fez. É isso aí. Peça uma igreja sua para ir para o seu município, peça aí o seu vereador, o seu deputado estadual. Se ele não quiser, você liga, entre em contato conosco, você pode ter certeza que menos de meses a gente vai estar chegando aí. Não vai ser ano não, tá? Meses a gente vai estar chegando. O Tenório, ele é abençoado. Entre em contato conosco através do privado. Peçam de nossos templos físicos na sua região, que com certeza assim que nós chegarmos aí na sua região com os nossos templos físicos, nós iremos mudar com certeza a sua vida, a sua situação. Para com certeza, se você hoje você pode ser um morador de rua, que você pode ter certeza que você vai ser um empresário, respeitado na sua cidade. Muitíssimamente. Não interessa você. É um morador de rua? Vai lá, conhece um morador de rua? Manda um morador de rua pedir a igreja e depois você vai ver o que vai acontecer com ele. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque o Senhor que já tirou eles dentro de um carro, que caiu dentro de um rio cheio de piranha, ele é capaz de fazer todas as coisas. Dá esse testemunho aí pra O você. Senhor que já carregou no colo, tá bom? Glória ao nosso Senhor Jesus. É muito se testemunho. começar a contar, vocês vão falar assim, ó, tá tudo documentado, tá? Tá tudo documentado. Você tem foto aí, tá até hoje. Tudo para o nosso Senhor Jesus. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês E aqui. convida bastante gente para poder vir aí participar. Conhece pessoas de outros municípios, peça para outras pessoas de município pedir uma igreja nossa aí. Conhece pessoas de outros estados, pede para eles também pedir uma igreja nossa aí. Independente de quais sejam as condições deles financeiras. Pede que a gente vai resolver colocar aí, tá bom? Muitíssimamente, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus E Todo-Poderoso. conosco todo obreiro recebe salário. Ninguém trabalha por amor de graça não, tá bom? Lucas 10, versículo 7, palavra do Senhor Jesus. Todo obreiro é digno do seu salário. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo você nas próximas lives de segunda a sexta,
12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @MillerOfertaDin, e aqui no @Igrejas Benditas, a partir de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada. Siga, se inscreva, compartilhem, para continuarem recebendo orações todas as madrugadas, e fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aguardo você nas próximas lives, em meu muitíssimo amém e gratidão.